Passa a palavra ao coordenador do grupo. Qual é o coordenador? Tiago Moreno, por gentileza, fique à vontade, dê início aos seus trabalhos. São exatamente 9h10, 50 minutos às 10 horas, e encerraremos às 10h15, com 15 minutos para perguntas, ok? Fique à vontade, bom trabalho. Boa noite a todos. A gente já pode desfazer a mesa para começar o... Boa noite, eu sou o Tiago Moreno. Nosso tema é logística sustentável a nível regional. Nós escolhemos como subtema o Aeroporto Internacional de Passageiros e Cargas, análises e projeções a nível regional. Diomário, João Vitor, Maicon, Tiago, Ulisses e Valdemir são os componentes do grupo. Bom, de acordo com as normas da ESG, está o nosso sumário. Primeiro nós vamos ter introdução, desenvolvimento, vamos falar sobre a história dos aeroportos, o aeroporto sustentável, caracterização do objeto de estudo, planejamento estratégico e conclusão. Bom, introdução, nós focamos no trabalho apresentar os principais econômicos na possível construção de um aeroporto internacional de cargas na região e quais seriam suas consequências sociais, econômicas e ambientais. Para isso, é necessário, justamente o que nós aprendemos aqui, um planejamento político e estratégico para evitar imprevistos. Vamos falar no trabalho também sobre a intimidade que o Triângulo Mineiro tem com a logística. E cabe também nós aproveitarmos as inúmeras vantagens que temos para oferecer para criar uma integração entre o meio ferroviário, rodoviário e aeroviário. O objetivo do projeto que nós vamos falar tem como escoamento da produção, mas não a produção de commodities, sim a produção já com maior valor agregado, porque não justifica carregar soja, milho, boi em avião, a não ser que sejam animais com alto valor agregado, e também importar materiais também de alto valor agregado para a nossa região, consequentemente trazendo desenvolvimento. E o Brasil Central também nós vamos dar um apoio para essa produção e acreditamos muito que o desenvolvimento também virá para essas regiões. Existem ações governamentais para a criação do núcleo de desenvolvimento, de leis específicas, para criar uma área, um melhor desenvolvimento da área física do local a ser construído. Bom, o nosso trabalho a gente fez primeiramente uma análise SWOT, onde nós analisamos o ambiente interno e externo, justamente para que a tomada de decisão seja a correta e quais seriam as nossas tomadas de decisão. E também, de acordo com o método da ESG, que nós aprendemos aqui, nós vamos falar sobre o cenário desejado. A sequência de apresentação dos responsáveis, primeiramente, aqui em azul, história e característica dos aeroportos, aeroporto sustentável, vai ser o Maicon, que vai falar para a gente. O conceituador energético, responsabilidade socioambiental e logística aeroportuária, o João Vitor. A caracterização do objeto de estudo, o Ulisses. Planejamento estratégico, o Valdemir. E, por fim, a conclusão com o Diomário. Sendo assim, eu passo a palavra para o Maicon.
Boa noite a todos. Estou dando prosseguimento à nossa apresentação, né, dentro do objetivo, né, a análise do objeto de estudo nosso, teve como escopo a Intervales, né, e é de conhecimento público, né, o pessoal, inclusive tivemos palestras aqui no nosso CEP, falando sobre a implantação de um aeroporto aqui, a fins de aprimorar a logística, né, dando uma ênfase no transporte multimodal. Como breve histórico, né, para se tratar da história, se eu for levantar toda a história, desde a implementação, a criação, desenvolvimento de aeroportos e as características, 50 minutos de instrução, é a palavra que eu utilizo, é pouco. Tá? Então, eu vou ser bem sucinto, até pelo tempo que nós temos para apresentar. Eu elenquei algumas datas, né, de cronologia, né, até coloquei uma frasezinha do balão ao avião, né, separei algumas que eu achei de assim, mais importância para mostrar para os senhores, e depois passaremos aí para uma breve história, o histórico dos aeroportos. Tá? O aeroporto, na verdade, o avião é uma condição sine qua non para o aeroporto. Né? Ele veio primeiro. Aqui é aquela história do ovo antes da galinha, ou a galinha. Né? Então, para fim de cronologia, em 1783, tá, teve-se o primeiro registro com um balão de ar quente, né, tripulado. Então, o primeiro registro que se tem de alça, né, onde se alçou voo, né, foi em 1783, com um balão de ar quente. Em 1900, 117 anos depois, vou frisar bem isso, 117 anos depois desse fato histórico, o cidadão Ferdinand Graf von Zeppelin, né, alemão, fez o primeiro voo com dirigível fixo, né, rígido, desculpa, o LZ-1, tá, 117 anos depois. Até então, inicialmente, esqueci de falar, em 1783, um balão de tamanho, como é que se diz? Não, em termos de proporção, o tamanho real que se tem hoje. Né? Até então era só protótipos, né, de miniaturas, na verdade, tamanhos menores, e não tripulados. 3 anos depois, né, aí vem aquela celeuma, né, Santos Dumont, os irmãos Wright, quem inventou o avião, né, tem uma diferencinha básica ali. Os irmãos Wright, em 1903, eles fizeram o primeiro voo com aeroplano, né? Só que qual o diferencial? Ele foi por impulsão mecânica. Traduzindo em miúdos aqui, catapulta. Né? Ele não, por si só, o avião não decolava. Né? Conseguiram fazer um sobrevoo com através desse meio, mas lembrando que o avião não tinha condições de ir sozinho alçar voo. Em 1906, Santos Dumont, aí justamente, né, o diferencial, fez o primeiro voo 14 bis na França, né, com impulsão própria. Então, basicamente, nós tínhamos já o primeiro fator do avião. Né? E em 1906, tem um outro modelo de avião, Demoiselle, né? Como característica que eu posso falar, foi o primeiro avião produzido em série no mundo. Também invenção de Santos Dumont. Em 1919, senhores, foi fundada a primeira companhia aérea, a KLM, a Royal Dutch Airlines. E em 1907, aqui no Brasil, fundou-se a Varig. Né? E em 67, 40 anos após isso, o primeiro voo de um Boeing 737. Quando eu falei da data no início, né, do balão até o Zeppelin, 117 anos separaram os dois fatos. Né? A partir daí, teve uma evolução constante, crescente, né, tecnológica, inclusive. Podemos falar ali que em 64 anos, começou ali com os irmãos Wright, uma catapulta, né, e teve o primeiro voo de um Boeing 737. Então, a gente já vê a evolução que se tem em relação à busca do ser humano em voar. Né? E como eu disse anteriormente, a
A história dos aeroportos ela é amplamente ligada à própria história da aviação, né? Uma vez que a decolagem e a aterrissagem das máquinas voadoras necessitavam de lugar específico, né? Então, lá naquela primeiro fato histórico ali dos irmãos Wright, o que eles utilizavam, né, para fim de facilitar esse trabalho com a aviação? Eles utilizavam cruzamentos de estrada que era próximo ao campo de trabalho deles ali, né, da fazenda deles em Ohio, e construíam galpões, singelo galpões, né, para apoiar na parte de manutenção, logística e manutenção daquele material, né. Deu-se aí então aquela primeira ideia em 1905, 1906, da criação de um primeiro, a ideia de aeródromo, né? O aeroporto é uma construção característica do século XX, criado especificamente para atender o transporte aéreo e vem sofrendo grandes alterações ao longo dos últimos 100 anos, como foi falado. Assim, singelas construções, cuja principal finalidade era atender ao embarque e desembarque de passageiros, ele evoluiu para grandes conglomerados, né? A fim de ilustração, só peguei aqui para, né, mostrar a diferença em termos de estrutura. Um aeródromo aqui em Rio Verde, Goiás, e o aeroporto Incheon em Seul, na Coreia do Sul, né? Depois eu vou explicar o porquê desse diferencial, tá? No século passado, o grande foco da aviação era o transporte de passageiros. Então, o aeroporto construído, né, ele focava em receber o passageiro ali para embarcar e o desembarque, e só, tá? Hoje já temos uma visão um pouco diferente em relação a isso aí. O que acontece? O aeroporto por si só, né, transporte de passageiros em si, ele tem um certo retorno? Tem, né? Mas hoje já se tornou inviável a manutenção e o custo desse aeroporto. Haja vista que antigamente visava só o transporte de passageiros, agora sim já agrega o transporte de cargas, né? A transferência do público para o privado, ou a parceria pública-privada, que nós vamos abordar no nosso trabalho, tá? E o que acontece? O Estado praticamente é inviável controlar isso aí, manter isso aí. Então, concede, né, faça a concessão do espaço para as empresas privadas, de modo que elas controlem esse local. E hoje o aeroporto ele já virou um shopping center, na verdade, né? Além de transporte de passageiros, ele dá entretenimento, ele dá hospedagem e assim por diante. Só para ilustrar rapidamente, para terminar minha parte, e já elencando, já puxando aí o próximo companheiro que vai falar um pouco da parte sustentável, né, do meio ambiente. Hoje, para se construir um aeroporto, tem que se fazer um estudo muito grande, né, do impacto ambiental que ele vai provocar. Então, o marco que a gente tem em relação a essa legislação, o pensamento em relação ao meio ambiente, em 1973, em Estocolmo, teve a Convenção do Meio Ambiente do Homem, né, criou-se essa mentalidade, essa preocupação, trazendo para o Brasil, né, em 72, 73, no Brasil criou-se a SEMA, que é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que visa controlar isso daí. Em 86 a gente tem um marco com a primeira resolução do CONAMA, né, que ela já regulamenta e já cobre, fiscaliza e distribui as atribuições para cada grau aí da federação em relação a controle disso daí, tá? Então, aproveitando aqui, eu vou passar a palavra aqui ao João, que vai tratar mais profundamente aí a relação da parte sustentável do aeroporto. Boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente citou essa parte sustentável porque hoje em dia a parte sustentável ela é obrigatória. Ela não é mais uma questão de opção, ela é obrigatória. E ela é sempre deixada em segundo plano, porque às vezes são seguidas as normas, são tiradas todas as licenças corretamente, mas não é seguido a certa manutenção, a certa estrutura que é necessária para o sistema sustentável. Eu vou estar falando um pouco da parte do licenciamento, um pouco dos resíduos aeroportuários, um pouco da poluição sonora, poluição do ar e a reutilização da água. Vou falar um pouquinho breve de tudo, porque isso aí não é um assunto foco do nosso trabalho, mas ele é, tipo assim, é uma parte importante
para que, se esse aeroporto vier para a nossa região, a gente centrar nesse ponto aí, porque ele é muito importante, não só o ambiente onde vai ser construído o aeroporto, e sim para a gente também. Como a gente pode ver, a declaração ambiental ela é formada no plano piloto da construção de todo o projeto do aeroporto. Então a gente não pode deixar de lado que a parte ambiental é igual. Eu vou ser sincero com todos vocês, a gente esteve olhando aqui, a gente debateu bastante. Eu mesmo olhei vários projetos base, o começo de vários aeroportos, e nenhum, isso estou falando assunto nacional, nenhum teve nenhuma conscientização ambiental no seu plano base, no seu projeto base. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, seja ele federal, estadual ou municipal. O programa de licenciamento ambiental ele é feito para assegurar a legislação ambiental brasileira. Ou seja, com o licenciamento, eles fazem o quê? Eles têm dois fatos extremamente relevantes, que é analisar e obter com precisão o nível de impacto. Ou seja, o impacto do aeroporto ele vem desde a construção da base, entendeu? Até o final. Porque, de acordo com o aeroporto vai sendo construído, vai sendo elevado, é necessária a implantação de, às vezes, melhorias, ambientes de lojas, hotéis. Então, para tudo isso em volta do aeroporto, é necessário uma licença. Não é só chegar, construir, está precisando de um hotel aqui do lado do aeroporto, a gente vai construir. Não é só fazer isso não, a gente tem que chegar, tem todo um procedimento a ser seguido. Vou falar um pouco dos resíduos aeroportuários. Os resíduos são vários e ele começa desde a base, porque a construção do aeroporto ela tem um nível, ela produz um nível de resíduo muito grande. E toda a construção de aeroporto ela é formada assim, com a base, tanto na reciclagem desses resíduos, tanto na redução. Eu estou falando um pouquinho resumido desse assunto, porque não é bem um assunto foco, igual eu falei para vocês. A poluição sonora é o problema mais conhecido do aeroporto, é a poluição sonora. Por quê? O ruído, a poluição sonora, ela... Peraí, gente, que eu dei uma perdidinha aqui. A poluição sonora, ela tanto faz mal para nossas atividades, tanto para o nosso descanso. Então ela incomoda muito. Então é um assunto que é muito relevado na parte aeroportuária. Tanto que toda construção de aeroporto, ela tem que ser levada em conta que toda a sua estrutura, onde vão receber os passageiros, tudo, ela tem que ter uma recepção de som negativa. Se você não, para quem todo mundo aqui, claro, já conhece, já foi no aeroporto, sabe que, bem dizer, você não escuta os aviões lá dentro. O que você escuta quer dizer que ele está fora de alguma norma que não foi seguida, porque tem toda uma estruturação de vidro, na parte da construção, de tudo. A poluição do ar. Na parte de poluição, os aeroportos são muito julgados pela queima de combustíveis fósseis. Mas a questão é que eu não vou falar de poluição, porque é um assunto cansativo, que todo mundo sabe, mas eu vou falar da parte que, eu vou falar em nacional. Em poucos aeroportos nacionais existem filtros, fotocatalisadores, que é um desenvolvimento tecnológico que houve no Japão, que é um sistema de filtragem, entendeu? E é uma tecnologia barata, não é uma tecnologia cara. E com esse fotocatalisador, ele filtra o ar, ele filtra a água, ele faz vários tipos de filtragem, entendeu? Em um só aparelho. A reutilização da água, pessoal. Em questão nos aeroportos, como há um grande fluxo, desde a construção até na execução dele, a água, o que ele acontece? É um consumo altíssimo.
E o único jeito do aeroporto melhorar isso aí é diminuindo o consumo, reutilizando a água, aproveitando a água de chuva e principalmente investindo em tecnologia, entendeu? A parte de tecnologia na parte da água, o que eu vou explicar para vocês? São torneiras automáticas com fechamento automático, são descargas com duas válvulas, entendeu? Se você dá a descarga, ele já retorna mais rápido, entendeu? Ele economiza bastante água. A estruturação da pista para escoamento da água e o reaproveitamento dessa água também. A parte energética dos aeroportos, os aeroportos são muito conhecidos como locais onde há um alto consumo de energia. Nessa situação, a gente pode olhar que os aeroportos eles funcionam 24 horas por dia. E a única forma que, com o decorrer da evolução dos aeroportos e tudo, foi fazer, para quem que tem vários engenheiros, sabe muito bem que as construções dos aeroportos, principalmente o hangar principal, ele é de um tamanho maior. Para quê? Para utilizar a iluminação natural. Só que a iluminação natural, ela tem um porém, que é o aquecimento, entendeu? Que causa um consumo maior dos ar-condicionados nos aeroportos. Mas isso tudo, falando para vocês, desde o que eu falei no começo, vou parar um pouquinho aqui, eu vou explicar para vocês. A parte energética, a parte da água, a parte do ar, a parte sonora, tudo isso que eu estou falando, nada é seguido ao pé da letra. O pessoal tira é tirado o licenciamento, é tirado construído toda a forma, feito todas as normas, todas as normas são seguidas certinho. Mas o que acontece? O pessoal deixa passando, igual em 2009, 66 aeroportos brasileiros foram autuados pelo mau funcionamento dos ar-condicionados, pela má filtragem da água que é reutilizada. É isso que eu estou falando para vocês. A parte de sustentabilidade, o pessoal, a parte ambiental, ela é sempre deixada a segundo plano. Responsabilidade social e ambiental. Em questão, quando a gente traz no aeroporto, por que a gente focou na nossa região? Porque se eu não acreditar, ninguém vai acreditar. Com o aeroporto internacional de cargas e passageiros, vem desenvolvimento, vem de tudo. Isso não é só uma estrutura de leve trás, não é só um transporte. Ele traz, como ele é de âmbito nacional, regional e internacional, ele traz de tudo. Ele traz, o que o pessoal estava falando, traz pessoas de fora. Ele traz o que a gente fala na nossa análise, biopirataria, né, Tiago? Traz vários tipos, às vezes com o crescimento do aeroporto, se ele for viável, for funcionando bem, é construído lojas, hotéis em volta. E para isso tudo, isso não é só um extra do aeroporto, isso vira o aeroporto, acaba aumentando o orçamento, acaba virando o orçamento do aeroporto, essas estruturas. Em questão do nosso âmbito social, a gente tem que pensar que, se a gente quer um aeroporto na nossa região, a gente tem que focar nele. Por quê? Vai vir muita coisa diferente. A gente tem que centrar nisso aí, para saber o que está vindo de bom e o que está vindo de ruim. Vou passar minha palavra para o meu amigo Ulisses. Boa noite, senhoras e senhores. Agora nós vamos na característica específica, falando realmente do aeroporto da região, né? Em países com grande dimensão territorial como o Brasil, o avião é o único meio de transporte que liga todo o país em um dia, o restringindo a fator gerador logístico de agilidade em processos produtivos, né? O país, a extensão que tem, ela é muito maior que vários. A Europa ali pega uma grande parte, né? Tem países da Europa que é muito menor que um estado brasileiro. Aeroportos são portas para negócios, trazem estímulos para novas aglomerações industriais,
interferem diretamente na balança comercial dos países e no desenvolvimento socioeconômico e político da região onde são instalados. À medida que as economias dos países se tornam cada vez mais globalizadas, os aeroportos se tornam fatores determinantes no comércio internacional. Alguns impactos socioeconômicos com a implantação de aeroportos. Tem um aumento nas receitas da cidade, aumento de empregos, aumento da renda da população, aumento do capital investido na região, desenvolvimento do turismo e desenvolvimento urbanístico. Bom, aqui a gente já entrando na localização da Intervales propriamente dita, né? Aqui ela está a 45 quilômetros de Uberlândia e a 55 quilômetros de Uberaba. Apesar da distância ser maior de Uberaba, a área ainda está no município de Uberaba. A integração rodoferroviário-aeroviário, determinada em Intervales, a partir do ponto central entre as duas maiores cidades da mesma região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Uberaba e Uberlândia, aproveita as múltiplas vantagens que a área oferece para o desenvolvimento da logística integrada. A implantação deste projeto de logística integrada na região proposta trará ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a dimensão econômica que a região vem buscando há muito tempo, né? Aqui é a localização estratégica. Nós somos bem central em relação a várias metrópoles da cidade, em relação a vários polos importantes econômicos. Estamos a 447 quilômetros de São Paulo, 420 de Belo Horizonte, 380 de Brasília. Isso é o ponto da Intervales que a gente está citando aqui. Rio de Janeiro 560, Goiânia 368, Vitória um pouco mais longe, mas é importante citar por conta do porto, né, de Vitória, 745 quilômetros. Curitiba, que é um grande polo econômico também, 647. Campo Grande, 705. Cuiabá, 976. Aqui a gente vai explanar alguns históricos que estão contribuindo para a possibilidade da implantação do aeroporto internacional de passageiros e cargas. Em 1999, foi criada na cidade a EAD, que é a Estação Aduaneira do Interior, né? Ela funciona como um porto seco, né? Você consegue importar e exportar, é uma área de armazenamento e distribuição. Em 2007, com fundamento na Lei 11.508, a ZPE de Uberaba foi criada. A ZPE é a Zona de Processamento de Exportação. Hoje a Zona de Processamento de Exportação, por lei, tudo que se produz dentro dela, 80% tem que ser exportado e 20% só pode ser utilizado no país, pode ser vendido no país. Tem até uma lei no Congresso, em tramitação no Congresso, que está na Comissão de Justiça. Isso eu tive uma aula com nosso amigo Altamir Russo, nosso secretário de Desenvolvimento, onde essa lei está sendo proposta para colocar 60% para exportação e 40% para a utilização no país, né, para a venda no país. Em 2012, teve o programa nacional, programa brasileiro de investimento em logística, onde teve a privatização das rodovias. Hoje nós temos aqui a MGO, né, são todas rodovias privatizadas, o que deu uma qualidade melhor às rodovias em todo o nosso âmbito aqui, toda a nossa região. Em 2016, através da VLI Logística, ela criou o Terminal Integrador de Uberaba, onde é um terminal ferroviário. Hoje os principais produtos soja, milho, eles trazem via rodoviária, chegam na estação ferroviária
no terminal integrador e levam para o porto de Santos, né, através da linha ferroviária. Em 2017, teve a assinatura do convênio de outorga para a exploração do aeroporto de passageiros, agora no mês de novembro. Aqui é o projeto do Núcleo de Desenvolvimento, né? Essa é a região. Aqui na região, o número 3 é o terminal integrador já existente da Vale. A área do aeroporto internacional, não sei se está dando muito bem para visualizar aí, mas essa área 5 aqui, né? A área 4 seria a área para expansão do aeroporto. A área 1, a área 2 é a área proposta para o loteamento empresarial, onde poderão se instalar escritórios, hotéis, terminais de transporte de carga e indústrias de médio porte. Essas indústrias de médio porte, o mais importante, são indústrias, se instalarem indústrias que o produto tenha valor agregado, né? Para justamente a questão do transporte passageiro, do transporte aéreo, ser um transporte mais caro e a carga tem que ter um alto valor comercial. E a área 1 é a área de expansão desse núcleo empresarial, tanto aqui quanto aqui, né? Essa área vão ser 542 lotes, então uma área grande, né? E o importante realmente é integrar toda essa situação, aeroporto, ferrovia, rodovia que está chegando aqui, e com escritórios, indústrias de médio porte, hotel. Só não vai ter área para moradia mesmo, nessa área não está proposta moradia, senão a gente perde a cidade de Uberaba, né? Senão vira outra cidade ali no meio. Eu achei interessante o John de Cassada, ele é o papa das aerotrópes, né? É a proposta que ele tem de aeroporto, uma cidade ao redor do aeroporto. Então ele cita que os aeroportos moldarão a localização do negócio e o desenvolvimento urbano no século XXI, tanto quanto as rodovias no século XX, as ferrovias no século XIX e os portos marinhos no século XVIII. Vou passar agora a palavra para o nosso amigo comandante Valdemir. Entrar numa área bem interessante, que todos nós estudamos bastante. Pessoal, boa noite. Estagiário Valdemir, 2016-17. Bom, o assunto planejamento estratégico, como o primeiro grupo também abordou, né, é de importância muito grande para nós, até porque o nosso curso é justamente sobre estratégia, política e estratégia, né? Então essa foi uma das melhores aulas que nós tivemos muitas excelentes aulas, mas a aula de planejamento estratégico foi bastante marcante, né? Nosso grupo se deliciou com a construção de um gráfico de favorabilidade e probabilidade, aqueles Zezinhos, né, nos 3 cenários a se construir, que realmente são bem complicados, e a construção desse trabalho ele visa justamente tentar dar uma questão prática, né, nessas ações de planejar, e planejar dentro de métodos, usando ferramentas, como nós aprendemos aqui. Existem vários métodos, e um dos mais citados, inclusive na Polícia Militar, que existe num método próprio, nós temos, mas o método AESC, que está no nosso manual básico, volume 3, ele é bastante citado mesmo no método da Polícia Militar. Então nós trabalhamos lá com construção de cenários na Polícia Militar, um Coronel Fernandes, né? Ele fez o AESC em 2015 e escreveu pela primeira vez na Polícia Militar sobre planejamento estratégico e construção de cenários prospectivos. Como nós aprendemos aí nas aulas de planejamento estratégico, nós temos a fase diagnóstico, que realmente ela permeia todo o ciclo, né, do planejamento.
e ela busca basicamente reunir a maior gama de informações e principalmente análises antecedentes, análise do ambiente externo e interno, ou seja, macro e microambientes. E nós já tivemos aqui, com as explicações dos colegas, nós tivemos várias informações, desde informações históricas, né, antecedentes dos locais, aqueles fatores que nós temos favoráveis, né, alguns desfavoráveis, como a questão ambiental, realmente o que pode causar de impacto. E nós trabalhamos buscar principalmente nessas duas fases, porque nós temos aí também o papel do decisor, que o decisor estratégico, no caso aqui, seria a maior autoridade aqui, aquele que tem condições de fazer fluir essas decisões e construir os objetivos de Estado e de governo, que seria, no caso aqui, o prefeito municipal. Então, nossa equipe de trabalho, ela simulou esse trabalho, esse pensamento estratégico, até na fase da criação do cenário desejado, que é para dar um ar prático de como realmente esse cenário pode ser construído, se esse ambiente é favorável à implementação dessa medida estratégica, né? Está me tocando aqui. E então paramos nessa fase aqui. O próximo passo seria o decisor estratégico, elaborar os objetivos estratégicos e cumprir essas outras demandas aqui, construindo seus programas, construindo suas ações com base nesses objetivos estratégicos que fossem construídos depois da formação do cenário. Então paramos aqui na construção do cenário desejado. Pesquisamos aqui, fizemos análise do ambiente externo e interno, colhendo todas aquelas informações anteriores, né, que nós consideramos como fase diagnóstica também, de análise do macro e microambiente. Construímos aí através de um programa que trabalha no ambiente da Microsoft, do Excel. É uma planilha SWOT, né, uma matriz SWOT que nós construímos. E analisamos os fatores internos, as forças e as fraquezas que teriam no ambiente da prefeitura, ou seja, de Uberaba, nesse ambiente, e os fatores externos, acontecimentos que geram oportunidades e ameaças. Esse software ele pegou várias que nós fizemos e elencou as 5 forças, 5 fraquezas, 5 oportunidades e 5 ameaças. E ele atribui pontuação de acordo com a dinâmica que nós, o grupo, através do brainstorm, na técnica, nós fizemos pontuações diante de oportunidades, emergência, urgência, importância e tendência de cada uma dessas forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. E foi pontuando o que seriam as maiores, aquelas que deveriam ter mais atenção. Para que essas situações? Para se verificar aquelas que impactam mais, né? Aquelas que são mais negativas, que temos que trabalhar, diminuindo incertezas, as ameaças, diminuindo as ameaças, reduzindo essas possibilidades e aumentando as forças e as oportunidades que são favoráveis à implementação ou não, né, do projeto. No caso aqui, chegamos, depois de várias técnicas, aplicação de vários métodos que nós temos dentro da metodologia dessa criação de planejamento estratégico da ESC, nós chegamos a esse cenário mais provável, que seria o acontecimento da estabilidade da economia nacional diante da questão política. Nós estamos vivendo um momento que pode estar havendo necessariamente uma recuperação, mas num cenário de 20 anos, nós imaginamos que o Brasil tenha se recuperado, que a tendência é ele estar daqui a 20 anos numa estabilidade econômica nacional. Nós, dentro desse trabalho de pensar, né, e de construir esse cenário, nesse cenário mais provável, nosso grupo chegou a esse entendimento. O outro entendimento seria que haveria um aumento da geração de energia. O Brasil, havendo essa estabilidade econômica, dependentemente, obviamente, haveria um aumento de geração de energia. Para haver crescimento, haver desenvolvimento, tem que ter crescimento de energia. E nós temos potencial para isso, para se desenvolver. Melhoria da infraestrutura rodoviária. Nós já estamos vendo isso acontecendo, né? A privatização de alguns trechos, nós temos alguns trechos duplicados, podemos ver que o estado de São Paulo já está bem desenvolvido nessa situação, tem boas rodovias, malha viária, e aqui também nós temos várias malhas viárias, e acreditamos que, principalmente daqui a 20 anos, haverá uma melhoria considerável na nossa região, que vai também influenciar nesse cenário, dentro dessa tomada de decisão. Também verificamos que pode haver um aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento.
Na verdade, necessariamente tem que haver, acompanhando todo esse raciocínio aqui. Aumento da capacidade logística regional. Ora, se há mais produção, se há um cenário favorável de economia e estabilidade, aumento de geração de energia, também daqui a 20 anos, a região ela vai ser né, esse aumento da capacidade logística. Melhoria na formação técnico-profissional. Também consequência. Há uma necessidade de se investir nisso e nós, nesse cenário mais provável, nós acreditamos que daqui a 20 anos haverá um grande investimento, né, nessa melhoria técnico-profissional. Equilíbrio entre o primeiro e o segundo setores da economia, deixando de ser apenas produtor de commodities, né, e passando também a industrialização, a manufatura. Fortalecimento das atividades do crime organizado. Aí vem ao encontro do que o grupo anterior também falou. O crime é um fator multifacetário, né? Mas com certeza aumento de economia, aumento de produção de riquezas, desenvolvimento de regional. Nós verificamos ali, inclusive, uma das exposições do grupo foi justamente nesse sentido, que havendo melhorias, com certeza também desperta o crime organizado para estar aqui. Então seria uma das maiores ameaças que nós identificamos, que obviamente conhecida deve ser neutralizada ou minimizada, reduzida. Diante disso, esse aqui seria um trabalho do pensador, decisor estratégico, mas o grupo, para continuar fazendo a questão do cenário, nós entendemos que seria interessante. Os pressupostos básicos são condicionantes ou críticos que podem impactar de alguma forma os eventos futuros contidos no cenário mais provável. A equipe nessa fase elencou 3 pressupostos básicos, com o que o decisor estratégico estaria trabalhando para construir esse cenário dentro daquele cenário mais provável e impactando os eventos futuros. Priorizar investimento na formação técnico-profissional. Há uma necessidade de preparar mão de obra para em 20 anos, né, caminhando para isso, haver investimentos na área de indústria. Nós temos que ter trabalhadores tecnicamente, profissionalmente preparados para isso. Priorização dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, investimento em publicidade e marketing para a divulgação dos fatores, oportunidades e pontos positivos, forças, né, que nós temos aqui, que a ZPE, EAD, terminal integrador, isso já existe e pode ser melhorado, linhas transmissoras e malha viária regional para que possam ser cooptados potenciais investidores. O que se entende é que para haver a criação desse cenário, né, de criação do aeroporto, todas essas situações favoráveis têm que ser amplamente divulgadas. Há necessidade de se investir em marketing, ou seja, divulgação disso, para que sejam atraídos os investidores para cá e que eles vejam como viável investir nessa região. Aí, diante disso, nós construímos um cenário desejado, ou seja, um salto para o futuro, onde depois de 20 anos do cenário que nós imaginamos seria o mais provável, nós relatamos circunstâncias que, dados os programas, as ações realizadas pelo decisor e outros que passaram nesse período, podem construir o que seria esse cenário desejado para o decisor. Estamos em 31 de dezembro de 2038. As ações implementadas pela Prefeitura Municipal de Uberaba, relativas às melhorias na captação e formação técnico-profissional, aliados aos programas de divulgação e marketing do Aeroporto Internacional de Passageiros e Cargas, possibilitaram a atração de indústrias e empresas para o município e região. Esses programas começaram a ser formulados no primeiro semestre de 2018 e foram lançados no final do mesmo ano, com recursos alocados em todos os orçamentos anuais até a presente data. No início do ano de 2020, outra ação fundamental foi o investimento em pesquisa e desenvolvimento, que propiciou o fortalecimento das indústrias regionais, equilibrando a balança dos setores primário e secundário. O que a gente vê hoje é uma tendência, nós elencamos como uma fraqueza no município, uma forte tendência a investimentos do primeiro setor, né? Temos que equilibrar isso aí. Então, nessa visão de futuro, houve essa ação fundamental de investimento, pesquisa e desenvolvimento. Em 2025, toda a malha viária sob concessão da região foi duplicada, graças às ações e intervenções das lideranças políticas regionais, alinhadas pela busca do desenvolvimento regional, favorecendo a atratividade e viabilidade de instalação de novas indústrias na região. Em 2030, em razão do alinhamento político das principais lideranças regionais, né, nós verificamos que essa situação também seria um ponto fraco. Nós vemos que conseguimos aí neutralizar, minimizar
uma das principais fraquezas, que é o combate a organizações criminosas. Houve complementação dos recursos destinados no primeiro semestre de 2018 pelo governo federal. Já houve essa destinação de 15 milhões. Adiantando sua parte. Então, aqui na finalização, este conjunto de medidas possibilitou o reconhecimento da mesorregião do Triângulo Mineiro como um dos principais complexos logísticos do país, que nós visualizamos no cenário de 20 anos, que havendo investimentos, programas e estratégias dentro desse lapso temporal, esse cenário desejável é altamente favorável para essa decisão estratégica de implementação desse aeroporto. Desde, obviamente, e principalmente marketing, formação, capacitação, seja uma tônica dentro desses programas formulados, e investimento também para mitigar a ameaça que é a questão do crime organizado, que pode vir agregado ao fato. Passo a palavra aqui ao colega Giovanni, que agora está mais refrescado. Boa noite, pessoal. Eu estou um pouco mais fresco, realmente. Um pouco mais. Bom, a gente vai fazer aqui a conclusão, uma breve conclusão, que foi com base em uma consolidação das informações de âmbito social, econômico e ambiental, chegamos à seguinte conclusão. Só para comentário, eu não sei, ficou bem explicado aqui, não sei se vocês entenderam, conseguiram visualizar o mapa. A região onde já foi outorgada a concessão do aeroporto era uma região já ecologicamente pensada. Ela é equidistante das cidades, para que não haja essa condição de poluição sonora, resíduos já podem ser melhor destinados. A localidade, não há mata ciliar, não há mata fechada, é uma área que já foi explorada como plantação. Então, nesse quesito, que é um dos principais, onde embarga-se muitas obras importantes no país, nesse caso, eles vão ter que procurar bastante. Diante do favorecimento da área escolhida para o aeroporto, que foi essa área que eu disse para vocês, a proximidade do terminal da VLI, que já conta com alguns segmentos logísticos, o rodoviário, o ferroviário e o marítimo, onde ela destina a sua carga através das ferrovias, isso é um ponto de muito favorecimento. Existência e outorga da exploração do aeroporto e a existência do projeto Intervales são outras coisas que contribuem muito para o aeroporto. A outorga já tem um documento assinado falando que isso vai acontecer, e já tem um projeto base da Intervales, que é um projeto multimodal de transporte, de logística. Na região já existe a EAD, o Porto Seco, que fica ali no DI, e a ZPE, uma área considerável onde foi destinado para as empresas trabalharem em exportação. Todos esses fatores contribuem imensamente para a realização do projeto e consequente desenvolvimento de toda a região do Triângulo e Alto Paranaíba, que irá necessitar de grande entrosamento das forças políticas. Pessoal, vamos frisar nisso daqui, que se isso daqui tivesse acontecido hoje, nem molhado eu estaria. Se aqui estamos pessoas que pretendem ou têm a intenção de fazer alguma coisa pela cidade, quando caírem em suas mãos, pensem nisso. Chega de vaidade. Chega de coisa própria, umbigo. A política é algo maior que isso. A política é servir a sociedade. E a gente, se não tiver entrosamento das forças políticas e um bom planejamento, nada vai sair. Então isso é muito importante
que fiquem na cabeça de todos nós. É necessário um grande entrosamento das forças políticas e um alto grau de planejamento, uma vez que os aeroportos não se constroem da noite para o dia. E assim, serão necessárias ações estratégicas que apontem para soluções eficientes, que caracterizem objetivos de Estado e de governo. O importante é esse entrosamento, que a gente não está pensando em um governo só. É um planejamento estratégico para que seja realizado pós-governos e não por esse ou por aquele governo. É pela população e pela região. Esse trabalho, ele não tem a pretensão de esgotar o tema em estudo, mas tão somente, de alguma forma, contribuir para o alcance do objetivo maior, o bem comum. Trabalho nenhum que vá pensar em um desenvolvimento próprio tem razão de ser. O trabalho é para que o bem comum prevaleça, que a região cresça, que haja desenvolvimento e que ele seja sustentável em todas as suas áreas, socioeconômica e ambiental. Trabalhar para o governo não é apenas mais um trabalho qualquer. É uma oportunidade de participar da solução de problemas públicos difíceis. Fáceis é fácil, né? São problemas públicos difíceis. E a gente trabalha para o governo tem que trabalhar em função da solução desses problemas. Essa frase está na Teoria da Administração Pública, de Robert Reinhardt, e eu finalizo por aqui, um pouco mais molhado do que cheguei. E agradeço a todos vocês. Estamos à disposição se vocês tiverem alguma pergunta.